O espanhol sempre foi admirado por ser uma língua elegante, ética ou filosófica, mas também absolutamente devastadora quando quer insultar. Mas cuidado, porque aqui não estamos falando de insultos vulgares de qualquer esquina, e sim de verdadeiras obras-primas linguísticas do passado. Palavras que aparecem em textos antigos, dicionários históricos, obras literárias e estudos sobre a injúria na Idade Média e no Século de Ouro. Durante séculos, insultar não era simplesmente dizer um palavrão. Em muitas ocasiões, era atingir a honra, a reputação, a moral ou até mesmo a posição social de uma pessoa. A seguir, trazemos para você 10 insultos criativos do espanhol antigo, que, embora alguns ainda sobrevivam, outros parecem ter ficado presos no baú das lembranças. Número 1. Beliaco. Começamos com uma palavra que ainda soa poderosa. Beliaco. No espanhol antigo, beliaco podia se referir a uma pessoa vil, astuta, trapaceira ou de má índole. Não era um insulto qualquer. Quem o recebia era apontado como alguém capaz de enganar, trair ou cometer um ato bem mais grave do que o aceitável. Em obras do século de ouro, palavras como essa serviam para apontar o personagem que agia fora das regras de honra. Número 2. Sandio. Sandio é uma joia quase esquecida. Significava tolo, simples ou sem entendimento. É um daqueles insultos que não precisam ser gritados, porque sua força está na elegância. Chamar alguém de sandio atualmente provavelmente causaria mais confusão do que raiva, e é justamente aí que está o seu charme. Tem um sabor medieval, como se viesse de um escrivão indignado ou de um personagem de capa e espada. Seu possível uso hoje seria perfeito para uma discussão acadêmica exagerada. Só um sandio abriria 10 abas do navegador e esqueceria qual era a importante. Número 3. Folon. Embora hoje em muitos países folon seja usado para falar de uma confusão, bagunça ou problema, no espanhol antigo também podia funcionar como um insulto pessoal. Era aplicado a alguém vil, preguiçoso, covarde ou de pouco valor. Ou seja, não era simplesmente bagunça, mas sim um indivíduo pouco confiável. Hoje poderíamos usá-la assim, com uma conotação não tão grave como no passado. Este e-mail de 20 parágrafos é uma verdadeira folon administrativo. 4. Mentecato. Mentecato é um dos insultos mais substanciosos do espanhol. Vem da ideia de ter a mente capturada, limitada ou pouco desperta. Em termos simples, era uma maneira elegante de chamar alguém de burro, mas com mais força literária. A vantagem de mentecato é que não soa vulgar, mas quase cervantino. Atualmente poderia ser usado em um tom não tão agressivo. Fui um mentecato, salvei o arquivo na pasta errada e depois culpei o computador. Número 5. Sáfio é uma palavra que ainda existe, mas não é usada tanto quanto merece. Designa uma pessoa grosseira, rude, ordinária ou sem delicadeza. Em épocas antigas, insultos desse tipo não atacavam apenas a conduta, mas também a educação, os modos e o status social de uma pessoa. Ser safio não era simplesmente ser descuidado, era não saber se comportar com o refinamento esperado. Hoje ainda é muito útil para descrever comportamentos pouco elegantes. Chegar atrasado, interromper todo mundo e ainda por cima reclamar do café, comportamento sáfio em todo o seu esplendor. Antes de continuar,
Não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho para ser avisado quando houver um novo vídeo. Número 6. Casnápero. Casnápero é uma daquelas palavras que parecem inventadas para uma comédia. É usada para se referir a uma pessoa desajeitada, simples, abobalhada, ou que fica olhando sem entender muito bem o que está acontecendo. A sonoridade da palavra já faz parte do efeito, como alguém que entra em uma sala e não sabe por que entrou. Atualmente pode funcionar muito bem em tom de brincadeira. Fiquei como um casnápero olhando para a tela, esperando que o programa fizesse mágica sozinho. Número 7. Malsim é uma palavra antiga para se referir ao delator, ao dedo duro, aquele que provoca discórdias com suas palavras ou, como dizem na Colômbia, ao sapo. Em sociedades onde a honra e a reputação eram essenciais, esse tipo de figura era especialmente desonrosa. O Malsim nem sempre atacava de frente, às vezes insultava ou plantava dúvidas. Por isso, esse insulto tinha uma profundidade social interessante. Não acusava de estupidez, mas sim de má intenção verbal. No uso moderno, poderíamos dizer: não seja Malsim, essa fofoca ainda não tem fontes verificadas. Número 8. Pécora. Pécora vem do latim pecora, relacionado ao gado, mas em espanhol acabou sendo usado em expressões como mala pécora para indicar uma pessoa astuta, maldosa ou de má intenção. Em textos antigos e usos tradicionais, chamar alguém de má pécora era retratar essa pessoa como alguém pouco confiável, calculista ou malicioso. Número 9. Villano. Agora vamos ver um exemplo que mostra o contrário. Antes não tinha um sentido negativo e agora adquiriu uma conotação ruim. Hoje associamos vilão ao malvado de um filme, a alguém perverso e retorcido. Mas sua história é muito mais complexa. Originalmente estava relacionado ao habitante da vila ou um aldeão, e com o tempo adquiriu o sentido de pessoa malvada, indigna ou de baixa condição moral. Muitas palavras que começaram designando origem ou posição acabaram se tornando insultos. Atualmente, vilão funciona muito bem, porque já faz parte da linguagem do cinema e da cultura popular. O verdadeiro vilão dessa história foi o pai da protagonista. Número 10. Malandrín. Terminamos com uma palavra que hoje pode soar quase simpática, como se estivéssemos falando de um pícaro travesso ou alguém que fez uma pequena trapaça sem muita gravidade. Mas no espanhol antigo, malandrín tinha um peso muito mais sombrio. Não era simplesmente o amigo brincalhão nem o espertinho da história. Sua origem está relacionada com o italiano malandrino, que significava assaltante, ou seja, alguém ligado ao roubo, aos caminhos perigosos, à violência e à má malandragem. Por isso, chamar alguém de malandrinho antigamente podia ser uma acusação muito mais séria do que é hoje. Era aproximar a pessoa diretamente ao mundo do crime. Não era um insulto leve. Era uma forma de dizer que essa pessoa não era apenas incômoda, mas perigosa, indigna de confiança e socialmente desprezível. Número 11. Os insultos antigos não eram simplesmente palavras jogadas ao acaso. Eram pequenas armas sociais, lançadas para destruir a reputação e a imagem de uma pessoa em épocas em que a palavra valia mais do que a dignidade. Alguns atacavam a inteligência, outros o comportamento, outros a educação e outros a reputação. Hoje, por sorte, podemos olhar para essas palavras com curiosidade linguística e literária, sem precisar transformá-las em agressões reais. E você, qual desses insultos antigos achou mais criativo? Você usaria algum deles em uma conversa atual?
Deixe sua opinião na caixa de comentários. E isso é tudo por hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever neste canal. Te convido também a ativar o sininho para ser avisado quando houver um novo vídeo. Até breve!